Continuando aqui nossa aula aí de farmacologia, parte 2. Agora a gente vai falar das características gerais aí das penicilinas e vamos lá destacar os principais pontos importantes. Primeiro, as cefalosporinas elas são muito mais estáveis aí em meio ácido, então o que confere essa aplicabilidade por usar via oral. A grande gama delas tem o uso disponível aí via oral, principalmente essas aí de essas de primeira e segunda geração, tá? Tem rápida absorção via oral, algumas delas são administradas via oral, via venosa e via intramuscular. A maioria delas são metabolizadas, na verdade, elas são excretadas diretamente por secreção tubular pelo rim. Então, muitas vezes não depende tanto aí da filtração glomerular, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo dependente dessa secreção tubular, em certas drogas você necessita aí fazer a correção pela função renal, tá? E elas têm, principalmente as de terceira geração e as de quarta geração, elas têm boa concentração ali no líquor, né? Tanto é que eu falo que a ceftriaxona é a medicação aí usada aí principalmente para o tratamento empírico, principalmente aí da meningite, focada principalmente no Neisseria meningocócica, né? Porque tem uma boa penetração e diferente das penicilinas que não agiam tão bem ainda nessa Neisseria meningocócica, já a cefalosporina, essa ceftriaxona age muito bem. E age também na própria Neisseria também no gonorreae, né? Do tratamento aí das DSTs, né? E se tratando aí de esquema empírico de meningite, então a ceftriaxona com certeza ela equivale. E dependendo da população e do nível de Streptococcus pneumoniae, também responsável por pneumonia, se eles têm um potencial, geralmente onde a gente trabalha alto também de resistência, a gente vai acrescentar esse esquema empírico à vancomicina. Já se a gente não tem esse potencial aí de resistência, muitas vezes a própria ceftriaxona, como tratamento único, seria aí benéfico para pegar os dois agentes, né? Hum, Vamos dando andamento. E aqui as indicações clínicas, né, de acordo com as gerações bem destacadas aí nessa tabela, a gente vê aqui as de primeira geração com foco aí de tratamento principalmente de infecções de pele, né, destaca aí erisipela e principalmente também a celulite. Toda vez que a gente pensar no tratamento focado para tratamento de gram-positivos, né, que a gente tem que destacar, logicamente, o Staphylo aureus, né, principalmente o Streptococcus pyogenes também a gente lembrar, né? E lembrar também é do próprio Piógenes, né, causador aí da amidalite, né? Então, eu posso usar sim uma cefalosporina para tratamento de amidalite? Sim, posso usar sim uma cefalosporina para tratamento de amidalite, sim, como uma alternativa, mas em termos aí de a gente costuma preferir antibióticos, na verdade, das classes das penicilinas, principalmente. Seria um tratamento aí de segunda escolha, tá bom? E pensando também em profilaxia de procedimento cirúrgico, né? E uma coisa é fato, profilaxia de procedimento cirúrgico, a gente costuma definir a cirurgia, se a cirurgia vai ser uma cirurgia limpa, se ela vai ter invasão de alguma cavidade. Por exemplo, cirurgias que têm somente ali perda da integridade cutânea, ou uma cirurgia potencialmente contaminada, que abre até uma camada, mas não há esterilização de vísceras, a gente tem que cobrir, é possível aí sobre a infecção, aquilo. E antibióticos, principalmente aí, cefalosporina de primeira geração, que tem esse foco de pele, são maravilhosos para profilaxia de procedimentos aí cirúrgicos, tá? Por exemplo, cirurgia plástica utiliza muito aí a cefazolina como, como uma droga, inclusive na indução anestésica, e às vezes fica até por 24 ou 48 horas para prevenir infecções desse sítio cirúrgico. Já as penicilinas aqui de segunda geração, né, que a gente lembra que tem essa potência para os gram-positivos, mas já extrapola um pouquinho ali para os gram-negativos, mais aqueles gram-negativos mais bobinhos, principalmente de comunidade, a gente vai destacar aqui também uma droga que você pode usar agora para procedimentos coloretais, justamente por isso, pensou, né, em um procedimento que tem uma invasão ali de barreira mucosa, por exemplo, um procedimento coloretal, que você vai ter ali uma exteriorização da mucosa intestinal, né? Então, a gente tem germes gram-negativos ali, então uma cefalosporina de primeira geração já não seria capaz ali de prevenir essa infecção desse sítio operatório. Já uma de segunda geração, né, seria sim uma opção, e a gente pode destacar aqui, geralmente, o principal uso, uma cefoxitina, por exemplo, para essa profilaxia
de procedimentos aí coloretais, tá? E aqui engloba também as infecções urinárias. Eu lembro que falo muito da CEF, na verdade, da cefroxima, por exemplo, como um esquema de tratamento alternativo para gestante com infecção urinária, né? Ela pega muito bem a Escherichia coli aí da comunidade que não tem potencial de resistência, né? Por isso, ela tem, então, a cefalosporina de segunda geração, essa boa ação aí para gram-positivos e uma ação para gram-negativos mais bobinhos da comunidade. E a gente pode destacar aqui principalmente a otite, já a pneumonia, eu não posso dizer para vocês que é o tratamento de escolha aí com uma penicilina de segunda geração, porque toda vez que a gente pensa em pneumonia, a gente tem que pensar em todos os agentes possíveis, né? E o Streptococcus pneumoniae, ele é um possível agente, o pneumococo é um possível agente de pneumonia extremamente frequente aí, ele costuma ser resistente à primeira e segunda geração, e somente a partir da terceira geração ele volta aí a ter uma boa sensibilidade. Então, pensou em pneumonia, por favor, vamos começar, se o paciente tiver gravidade, a gente vai começar ali numa terceira geração em diante, ok? E repetindo aqui, infecções intraabdominais, pé diabético e doença inflamatória pélvica, que também tem esse componente de infecção por gram negativo, aí é boa aplicabilidade, às vezes, de uma cefalosporina aí de segunda geração, tá? Já indo questão das penicilinas aí de terceira geração, elas resgatam muito mais uma potência muito maior nesses gram-negativos, e uma potência levemente menor nos gram-positivos. Então, pensou em doenças que acometem bactérias gram-negativas, doenças, como a gente fala, qualquer procedimento intraabdominal, tratamento mesmo, colangite, colecistite, né? Infecção urinária ali, o que seja até, inclusive, até com uma maior gravidade, a gente vai usar uma cefalosporina de terceira geração. E a gente também tem o foco aí na Neisseria gonorreae, né? Que diferente, às vezes, igual da penicilina G cristalina, que pega a Neisseria meningite, mas não pega a Neisseria gonorreae, aqui a gente pode falar que a cefalosporina ela tem uma ótima ação nas duas Neisserias, né? Doença de Lyme, né? Doença do carrapato, o tratamento com enfoque aí na meningite, agora pegando o Streptococcus pneumoniae da terceira geração em diante, é uma ótima opção esse tratamento para pneumonia, sim, tá? E lembrando que para pneumonia, se for hospitalar da terceira geração, somente aí a ceftazidima, né, que tem atividade antipseudomona, porque se pegou em hospital, ou a gente vai ter a ceftazidima ou vai ser direto a cefepime, que é a opção aqui de quarta geração, em que a gente vai pensar em infecções hospitalares, principalmente tratamento com enfoque no neutropênico febril. E quinta geração é aqueles germes realmente aí já com potencial resistência, a gente destaca aí o Staphylococcus meticilino resistente, tá bom? Reações adversas mais comuns, geralmente as cefalosporinas são antibióticos aqui muito bem toleráveis, né? A gente costuma dizer que da reação alérgica, principalmente, quem tem reação alérgica às penicilinas, cerca de 10% deles, ou menos até, poderão ter reação também à cefalosporina, né? Porque eles compartilham de estruturas aí muito semelhantes, né? Mas a gente também tem que pesar o risco-benefício. Será que essa reação à penicilina foi a reação muito grave, né? Foi uma reação que teve envolvimento de um choque anafilático, um edema de glote? É claro que a gente evitaria também, inclusive, até o uso de uma cefalosporina nesse paciente. Agora, foi uma reação alérgica, como um prurido cutâneo, uma hiperemia. Às vezes você tem que pesar e continuar e tentar realmente a cefalosporina, né? Que é uma opção aí de tratamento maravilhoso, né? E nem sempre vai ter realmente essa reação cruzada aí com o paciente, é uma tentativa que a gente pode fazer, tá? Então vamos lá, geralmente quando ocorre reação adversa, a maioria das vezes é uma reação aí de hipersensibilidade por prurido, mas pode acontecer sim o ápice aí da reação de hipersensibilidade se manifestar como com um estado de anafilaxia, inclusive levando a um choque, né? Broncoespasmo, urticária. Pode acontecer exantema, febre, eosinofilia no uso prolongado, como eu destaco aqui realmente a possibilidade de reação cruzada com as penicilinas, tá? E geralmente não existe um teste cutâneo para eu avaliar como a penicilina tem. A penicilina costuma se ter esse teste cutâneo. Uma reação, às vezes, por vezes também,
comum que você pode observar no uso da cefalosporina é um paciente que às vezes ele pode causar uma anemia ali leve, hemolítica, e o cúmbis desse paciente vai ser positivo pelo uso de uma cefalosporina, mas não necessariamente uma anemia hemolítica por questão autoimune, tá? Então, o uso da cefalosporina pode, às vezes, ser responsável por um exame aí, um falso positivo, realmente com um cúmbis positivo. E aí você estaria pensando ali numa anemia hemolítica, mas na verdade era oriundo aí de uso de uma cefalosporina. Nefrotoxicidade é muito raro, tá? Muito raro acontecer, mas pode acontecer também diarreia e lembrar que principalmente com o uso aí, por exemplo, de um cefepime, que é um antibiótico de larguíssimo espectro, ele pode inclusive causar colite aí pseudomembranosa, né? Por realmente inibir aí o crescimento da microbiota intestinal e favorecendo o crescimento de uma bactéria patogênica, como por exemplo do Clostridium difficile, que produzia a toxina, estaria aí sujeito à doença, né, da colite pseudomembranosa, tá? Outra reação realmente documentada também é a possibilidade de causar uma trombocitopenia, geralmente temporária. Vamos aí destrinchar mais uma vez, né? A cefalosporina por essa geração, porque eu acho que é o tema mais importante aí da aula. Cefalosporina de primeira geração, elas são divididas em dois grupos, aquelas que são usadas por via oral e aquelas que não são absorvidas por via oral e aquelas que são absorvidas por via oral, né? Então, uma uso oral, outra não. Né? Não é absorvida por via oral, uso venoso, cefalotina, né? E a cefalexina. E as de uso oral, a cefalexina e a cefadrotrila, né? Bem, então, as somente de uso venoso, né? Lembrando que elas vão ser grande potência para bactérias gram-positivas, então atividade contra o estrepto, o estafilococo e produtor ou não de penicilinase, ou seja, é ótimo para tratamento de erisipela e celulite, por exemplo, tá? Não pelo resistente à meticilina, é somente aqueles que são sensíveis à oxacilina, tá? Então, esse estáfilo sensível à oxacilina, ele é sensível também a essas cefalosporinas aí de primeira geração, ok? Tem atividade também para tratamento aí de Clostridium, Salmonella, o gonococo, no caso aí, ó, entre parênteses, né, que a gente gosta realmente do gonococo para atividade, aí a gente costuma usar a cefala de terceira geração, meningococo, mas a gente também vai aí focar no tratamento com a cefalosporina de terceira geração. Tem atividade aí para leptospira, Escherichia coli, até a gente vê ali, mas a gente vê uma ascensão na comunidade muito grande à resistência aí dessas de primeira geração, tá? A gente vê Klebsiella, Salmonella, Proteus, Treponema, alguns anaeróbios e, como exceção, aí, o bacterióides aí fragiles. Na atualidade, né, Klebsiella e Enterobacter, mesmo de via extra-hospitalar, eles são resistentes, né? Klebsiella costuma já ser um problema mesmo de resistência, né? E cefalosporinas de primeira geração nunca vão estar com foco de nenhum tratamento de infecção pega dentro de hospital, né? Não tem ação aí contra a pseudomonas e não tem ação contra esses germes que já costumam ter resistência a antibióticos, inclusive até mais pesados, como enterococo e bacterióides fragiles, tá? Tem que ressaltar também que aquelas bactérias que não têm parede celular, ou seja, é um antibiótico beta-lactâmico, age em parede celular, também não vai funcionar. Então, pensou em micoplasma, clamídia, legionela, não adianta usar. Nenhuma classe aí de beta-lactâmico. Então, isso é sempre questão que a gente sempre aborda, né, de entender essas particularidades de certas bactérias, que certos antibióticos não adianta, eles não vão ter o seu uso, tá? Na prática clínica e atual também a gente usa o uso atual na prática de terapia e na profilaxia de infecções causadas por estafilococo sensível à oxacilina. O que que a gente fala? Quando a gente está, por exemplo, um paciente interna e que ele tem uma infecção ali estafilocócica, que vai lá interna, faz uso venoso de oxacilina, ele melhora. A gente não tem oxacilina, por exemplo, que é uma penicilina anti-estafilocócica de uso oral. Por exemplo, a gente poderia dar alta para ele, no caso, com uma cefalosporina de primeira geração oral. Ou, às vezes, em substituição ali a uma oxacilina, a gente talvez também poderia fazer uso aí de uma cefalosporina, assim, de primeira geração. Mas, para falar a verdade,
nenhum antibiótico tem uma potência para o estafilococcus tão melhor quanto a oxacilina. Por mais que fale que ela tem o mesmo espectro de poder pegar esse estáfilo, a sensibilidade realmente bactericida da oxacilina é muito superior do que qualquer outro antibiótico. Falando agora um pouco sobre como essa droga aí percorre o corpo e como ela a questão de sua metabolização. Primeiro, essas cefalosporinas de primeira geração, elas conseguem se difundir muito bem no corpo, né? Mas elas não agem em sistema nervoso central. Então, nenhuma infecção ali é de a nível do sistema nervoso central adianta utilizar a cefalosporina, tá? Vai ser da terceira geração em diante, por favor, tá? Vai ser da ceftriaxona em diante, tá? Consegue atravessar a placenta, mas são medicações muito seguras para usar na gestação. Não vai causar dano nenhum no feto em questão assim de malformação. Então, beta-lactâmicos, no geral, eles são muito seguros também para uso aí durante a gestação, tá? Em questão de metabolização pelo fígado, isso costuma ser pequena e a principal forma aí de eliminação costuma ser principalmente renal. E às vezes você vai ter alguma necessidade aí de corrigir pela dose de acordo com a função renal do seu paciente, tá? E aqui, diferente de uma para outra, que a cefalotina é dialisável, já a cefazolina não é dialisável, né? Então, dependendo da droga que você usar, se o paciente estiver fazendo hemodiálise, às vezes você tem que repetir uma dose após uma sessão. Agora, dando andamento e as indicações, né? A gente vai usar, então, para tratamento de infecção, principalmente de estáfilo, mas aquele estáfilo mais bobo da comunidade, que não tem aquele potencial de resistência. E não vai adiantar usar, por exemplo, mesmo se for da comunidade, aquele que tem o espectro do Camarza. Esse também não vai rolar, cefazolina ou cefalotina, tá? Esses aí a gente tem aquela gama outra de antibióticos possibilidade de usar, tá? Então, esses a gente vai usar com foco naqueles que são meticilinos sensíveis ou sensíveis também aí à oxacilina, tá? A gente vai usar ele como antibiótico de escolha para profilaxia de cirurgia, principalmente, tá? Então, pensou em profilaxia de cirurgia, a gente vai usar também, então, cefalosporina aí de primeira geração venosa, que a gente pode inclusive usar na indução anestésica, tá? Efeitos adversos são muito raros, mas geralmente a gente já comentou como aqueles efeitos adversos centrais ali, alguns efeitos tóxicos, alérgicos, irritativos, superinfecção, possibilidade da reação cruzada com os pacientes que já usaram penicilina, tá? E a cefalotina pode causar aí insuficiência renal aguda por necrose tubular aguda, mas isso é muito raro. Geralmente vai estar associada a um antibiótico que já lesa o rim, por exemplo, como a aminoglicosídeo ou a furosemida, tá? E a questão do CUMBS, né, falso positivo, que a gente tem que ficar, às vezes, ficar de olho, que o paciente não é que ele esteja fazendo anemia hemolítica, mas, por exemplo, ele poderia ser tá, ocasionado, fazendo isso por uso da cefalosporina, tá? Agora, de uso oral, né? A gente tem a cefalexina e a cefadroxila. Cefalexina é amplamente fácil acesso, inclusive ela costuma ser disponível de graça aí na rede pública, tá? Ela, ela tem o mesmo espectro dessas que a gente fez de uso venoso, né? Então, o tratamento aí focado para gram positivo, né? Principalmente em streptococcíase e estafilococcíase da comunidade, as estafilococcíase mais tranquilas, em que não envolve a questão de resistência aí desses estafilococos, né? É, de acordo aí com a farmacocinética, elas têm absorção oral e, detalhe, alimentos não costumam interferir tanto na efetividade, né? Lembrando, por exemplo, que o caso no tema passado, que a gente falou de penicilinas, e a gente focou muito ali na ampicilina, a ampicilina oral, qualquer alimento que você usa, diminui aí a eficácia aí do tratamento. Aqui, os alimentos orais geralmente não costumam interferir tanto, tá? Mas alguns casos aí de anemia perniciosa, que geralmente é ocasionado por uma gastrite atrófica, e uma icterícia de origem obstrutiva, aquele paciente que já tem uma colecistopatia ali, eles vão ter essa absorção da medicação realmente um pouco reduzida. Um é claro, porque realmente é a questão da gastrite, e outro pela questão daí da diluição, realmente a dissolução ali, porque precisa dos sais biliares, de certa forma, para a droga aí poder ter a sua absorção, tá?
não vão ser usados também para nada de acometer o sistema nervoso, principalmente central, e atravessa também pouco a placenta, configurando a segurança aí para o uso na gestação. São eliminadas via renal, principalmente secreção, até mais do que filtração, mas em caso de função renal, você tem que ficar de olho, porque às vezes você pode ter que fazer a correção da dose. E ambas são removidas aí por hemodiálise, se fizer hemodiálise, sempre repetir a dose depois, tá? A gente vai usar basicamente a cefalexina, principalmente, que a gente mais usa, né? A cefalexina, principalmente para infecções aí de pele, tá? Eu sou numa celulite, no furúnculo, no abscessozinho ali cutâneo, uma coisa tranquila, a gente vai usar aí a cefalexina. Agora, por exemplo, pessoa numa infecção de pele, aí eu vou falar um dado importante, pessoa numa infecção de pele, relacionado geralmente à mordedura, aí eu falo para vocês, evite a cefaloxina, porque geralmente tem a questão da cavidade oral de principalmente cães e gatos ter a colonização pela Pasteurella multócita. E a Pasteurella multócita é fortemente produtora aí de beta-lactamase, então o tratamento focado para quando você tem uma celulite associada à mordedura, geralmente você tem que usar, na verdade, a velha e boa amoxicilina com ou clavulanato, tá? E geralmente a cefalexina já não tem uma boa ação. Então, pessoa numa celulite que tem mordedura, você pensaria na amoxicilina com clavulanato, diferente outras celulites e erisipelas, é claro que a ação melhor é até cefalexina, tá? Só tem essa diferença aí que a gente tem que ficar ligado, tá? Agora, a cefadroxila, ela é ótima, por exemplo, para tratamento alternativo, por exemplo, de infecção de garganta, né? Da faringoamidalite, mas sempre é um tratamento aí de alternativa, tá bom? A gente prefere e costuma mais usar aí a própria aí penicilina, tá? E lembrando de uma opção de usar como infecção urinária gestante, mas eu, em contrapartida, prefiro muito mais uma cefalosporina aí de segunda geração. Aí, né, os exemplos, né, para a gente ver aqui do tratamento da aplicabilidade, ó. Por exemplo, aqui é um paciente com uma borda bem definida de uma infecção cutânea, né? Isso aqui é uma erisipela típica. Então, o tratamento aqui, se a gente fosse usar uma cefalosporina, a gente poderia usar uma cefazolina, ou uma cefalotina, que também seria uma ótima aplicabilidade. Ou no caso de uma celulite importante aqui, também poderia usar, mas lembrando que se você for pensar que a infecção está mais feia, a oxacilina talvez deveria entrar aqui, tá? Aqui uma faringoamidalite, né? Que uma opção, uma terapia de segunda escolha, se poderia usar a cefadroxila. Aqui a gente poderia usar uma cefalexina e aqui também é uma hidrodenite supurativa, a gente podendo aí aplicar uma cefalexina, tá? E agora falando aí da cefalosporina aí de segunda geração, essas de segunda geração já tem uma atividade aí para gram positivas e uma atividade um pouquinho maior para as gram negativas, né? E aí vai englobar cocos aí gram negativos, e engloba também o Haemophilus, principalmente aquele Haemophilus influenza e enterobactérias. Principalmente, as cefalosporinas de segunda geração, elas são muito boas para tratamento de infecção de vias aéreas superiores. Pensou em sinusite, otite, as cefalosporinas de segunda geração são ótimas para ser aplicadas, tá? Agora, em termos aí de algumas infecções intraabdominais, a gente já tem um certo ressalvo, apesar de ter uma ação em gram-negativas. Não são nem um pouco ativas contra pseudomonas, tá? Então, os representantes, cefuroxina, cefaclora, cefoxitina, que na verdade é uma cefapima, né? Na verdade, faz uma subclasse aí que eles englobaram, na verdade, dessa segunda geração. A cefuroxima, ela tem tanto para uso oral quanto uso venosa. Você tem essa atividade para gram positiva e gram negativa. Pega o strep grupo A, pega o pneumococo, mas aquele pneumococo mais bobão, tá? Não é capaz de pegar o pneumococo já mais esperto. A gente prefere tratamento focado para a pneumonia, principalmente com a cefalosporina de terceira geração em diante, tá? Estafilococos sensíveis e resistentes, no caso, à penicilina G, bacilo diphtheриum, clostridium, gonococo e meningococo. Atua também contra alguns gram-negativos entéricos, mas aqui é limitado aí por resistência.
ele é ativo pelo Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que são por isso que ele é ótimo para tratar infecção de via aérea superiores, em que esse Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis estão muito presentes ali, tá? Em questão da a Neisseria gonorreae, produtoras de beta-lactamase, e o Staphylococcus aureus e o Streptoepidermidis, e esses saprófiticos também, produtores de penicilinase, tá? Em questão aí de uso da cefuroxima focado, às vezes a gente pode fazer uso para algumas infecções aí também de pele, tá? Lembrando aí do podendo ser usado pelo Staphylo aureus, mas o Staphylo aureus aí um pouquinho mais bobão também, não é aquele resistente aí à oxacilina não. Porque o resistente à oxacilina, infelizmente, cefuroxima também não vai entrar aí como opção não. Ele é ativo contra alguns anaeróbios não é ativo contra bacterióides fragilis, não exerce ação contra a Cinetobacter e nem contra bactérias que não possuem parede celular, com destaque a Mycoplasma, a Clamídia e a Legionela. A absorção dele é aumentada com alimentos, né? Então, geralmente, você, inclusive, pede para o paciente tomar a medicação e poder comer, tá? Também não vai fazer nenhum tratamento que tenha enfoque a nível do sistema nervoso central. É o antibiótico seguro na gestação. Tem eliminação, principalmente no rim. Às vezes, você tem que avaliar ali a questão da insuficiência renal para você ver se vai ter que fazer uma correção ou não, tá? Então, ele é indicado por mais que fala tratamento de pneumonia, eu novamente faço ressalvo para vocês, nem sempre o pneumococo, ele, como ele é causador de pneumonia, e pneumonia considera uma infecção que pode levar a uma potencial gravidade, eu não costumo ir brincar tanto, eu prefiro uma cefalosporina de terceira geração em diante. A maioria dos livros também já vão trazer para vocês como indicação clínica uma cefalosporina aí de terceira geração em diante. Mais tratamento assim de infecções urinárias mais bobinhas, às vezes uma colecistite, peritonite ou oxomelite, às vezes a cefuroxima, talvez você pode utilizar, tá? Em questão aí de efeitos adversos, alguns efeitos irritativos, sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, uma intolerância, uma distensão abdominal, uma diarreia. Pode acontecer reações de hipersensibilidade e, às vezes, alterações ali de aumento de TGO e TGP, que são transaminases hepáticas. Falando ainda dessa segunda geração, falar aí do Cefaclor, ele já não é ativo contra o Haemophilus influenza, né? Ou seja, o cefaclor ele não vai ter uma indicação precisa aí, principalmente para o tratamento dessas infecções de vias aéreas superiores. Agora, a cefuroxima é maravilhosa para isso, agora o cefaclor não, tá? Cefaclor, na minha prática, eu tenho eu quase não uso, realmente, tá? Concentração diminui se tomado junto com alimento, diferente da cefuroxima, não trata meningite, não, tem concentração baixa, é seguro também na gestação e pode inclusive manter no aleitamento. Ele é indicado mesmo, é tratamento aí alternativo de faringoamidalite. Há algumas infecções respiratórias da comunidade, mas eu ressalto que infecção respiratória de trato respiratório inferior sempre tem um pé atrás, prefiro uma cefalosporina de terceira geração em diante, tá? Mas infecções cutâneas e infecções urinárias da comunidade sendo aí uma opção. E aí a cefoxitina, né, que na verdade é uma classe isolada que foi englobada ali forçadamente na segunda geração, né? Ela pertence a essa classe das cefamicinas, na verdade, né? Por conta desse espectro de ação ser muito semelhante às de segunda geração, foi englobada aqui e a gente estuda ela como uma cefalosporina, aí sim, de segunda geração. Mas, na verdade, ela vem de uma classe, de outra classe, que é chamada classe das cefamicinas, tá? Possui um espectro de ação aí, agora, um pouquinho maior para as bactérias gram-negativas, na verdade, é anaeróbio, um pouquinho maior para umas anaeróbias, e por isso que é um antibiótico muitas vezes focado na profilaxia de cirurgias e de procedimentos que envolvem invasão ali coloretal, tá? Por essa ação aí em alguns anaeróbios, e aí a gente destaca o Bacteroides fragilis, tá? Então, por isso que a gente vai lembrar que a cefoxitina, ela, no geral, ela nem é um antibiótico para tratamento. A gente não costuma usar a cefoxitina para tratamento de praticamente nenhuma entidade.
e sim cefoxitina com enfoque na profilaxia de cirurgias de procedimentos, principalmente que envolva ali colo, retais, ou às vezes procedimento que vai envolver ali questão de manipulação de mucosa de seios paranasais, que também podem ter germes anaeróbios ali também, tá? Então a gente vai usar aí a cefoxitina, e geralmente num prazo aí que de 24, estourando 48 horas, porque o uso indiscriminado de cefoxitina, lembra que eu falei de alguma questão aí de resistência? É um dos antibióticos que mais induzem a formação de bactérias resistentes, tá? A própria presença do antibiótico pode produzir a indução da expressão genética e começar essa bactéria a produzir beta-lactamase e começar a se tornar uma bactéria aí resistente à maioria aí das classes das cefalosporinas, tá? Ai, ai. Mas, enfim, a cefoxitina, ela tem já suas resistências, por exemplo, a enterococo pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, a gente vai ter realmente atividade da quarta geração e, a cefazolina de terceira só. A gente tem poucas gamas aí de atividades para pseudomonas, né? Esse estáfilo que também é resistente à oxa também será resistente a ela. O estáfilo resistente à oxa, a gente só praticamente a gente vai ter aí realmente o foco nas cefalosporinas novas, né, que é as de quinta geração, as que foram criadas para isso. E novamente destaco também aqui que bactérias isentas de parede celular também não vão ter, já vão ter resistência natural também à classe aí de todas as cefalosporinas, né? Como efeito aí adverso que a gente pode destacar, na verdade, o efeito adverso, independente de causar reações de hipersensibilidade, diarreia, eu novamente reitero para vocês a questão de induzir resistência, ok? Cuidado, a cefoxitina é somente um antibiótico focado para tratamento, não tratamento, para profilaxia de procedimentos que envolvam invasão de mucosa, que tem a presença até, principalmente também, de germes gram-negativos e de anaeróbios, tá? Ok? As de terceira geração agora, né? Vamos falar dessas cefalorias maravilhosas de terceira geração, que é a paixão dos médicos, né? Que é a ceftriaxona, principalmente, né? É o protótipo aí da cefalosporina de terceira geração. E elas têm uma potência muito grande para gram-negativas. É um dos antibióticos mais usados no ambiente intra-hospitalar. Sem sombra de dúvidas, principalmente a ceftriaxona é o antibiótico mais usado no mundo, principalmente no ambiente hospitalar, né? Atinge algumas bactérias resistentes já da cefalosporina de primeira e de segunda geração, e algumas, no caso, algumas não, tenho que falar uma em especial, tem atividade para pseudomona, que é a desculpa, a ceftazidima. A ceftazidima é a única que tem atividade aí para pseudomona, tá? Mas lembrando que uma vez que a bactéria ela tiver um gene de resistência ESBL, ela vai ser resistente a praticamente todos os antibióticos, que vai incluir principalmente esses de terceira geração, inclusive o de quarta também, tá? Tem grande poder aí com gram-negativos e ela perde ação quando a gente fala de gram-positivos. Então, ela perde um pouco de ação dos estafilococcus, né? Quando a gente fala, né, de como opção, inclusive, de tratamento ali de pele, né, a gente lembra que você pode usar de primeira, de segunda geração, né, para tratamento de celulite. Agora, quando a gente pensa em questão aí de pele, essas que tem uma grande gama de bactérias gram-positivas, a infecção de pele, a gente vê que essa de terceira geração ela perde um pouco essa ação, que vai ser resgatada novamente depois quando for cefalosporina de quarta, tá? Elas são divididas em cefalosporina que não tem atividade para pseudomonas e cefalosporina que tem atividade para pseudomonas, né? Que isso vai ser uma só, que é a ceftazidima, tá? Então aqui a gente tem as que não têm ação contra pseudomonas, que é a cefotaxima e a ceftriaxona, né? Cefotaxima tem atividade também para aquele bacterióides fragiles. É, não tem, desculpa, não tem atividade para bacterióides fragiles nem pseudomonas, só tem para uso venoso, tá? Cefalosporina de terceira geração somente tem para uso intra-hospitalar.
Não existe cefalosporina de terceira geração para uso domiciliar oral, tá? No caso, você pode até usar a nível domiciliar, mas vai ser injetável por apresentação intramuscular. Eles atravessam aí a barreira placentária e licórica, então são ótimos, muito bons, diferentes das outras penicilina, das outras cefalosporina de outras gerações que não têm essa capacidade de tratamento para afecções que estão no sistema nervoso central, tá? Também são muito seguros aí na gestação, tanto para a mamãe quanto aí para o feto, tá? Quanto o bebezinho, tá bom? Alguns vão depender de uma metabolização hepática muito maior, principalmente é o caso daí da ceftriaxona. A ceftriaxona é eliminada principalmente também aí pela metabolização hepática, pela secreção biliar, e às vezes você tem que ter um cuidado, principalmente para tratar recém-nascido que já tem a árvore biliar ali pequena e qualquer lama biliar pode causar aí uma obstrução no trato biliar, né? É a droga de escolha para tratar a meningite e em neonatos pode estar associado à ampicilina para tratar a possibilidade de listéria. Lembra que listéria, a listéria monocytogenes, é um agente ali que pode estar no trato genital feminino e pode ser causador de meningite aí neonatal, tá? Continuando, agora a ceftriaxona é utilizada tanto via venosa quanto via intramuscular. A ceftriaxona a gente vai ter o foco dela principalmente dotado aí para o tratamento das meningites e também dotado para o tratamento das DSTs, né? Tratamento tá aí focado contra o gonococo, por exemplo. Atravessa muito bem a barreira placentária, é seguro também para o feto, é seguro também para a mãe, tá? E 30% da droga é eliminada aí pela bile. Por isso que a gente fala, se a gente for preferir tratar um recém-nascido, a gente vai preferir, na verdade, a cefotaxima do que a ceftriaxona, porque a ceftriaxona, essa questão da metabolização biliar pode causar aí uma obstrução biliar nesse recém-nascido. Então, muitas vezes a gente acaba optando pela cefotaxima no recém-nascido, tá? Porque pode causar, aqui no caso, Kernicterus no recém-nascido por acúmulo aí de bilirrubina. Quantas indicações clínicas, então vamos ressaltar aí. Tratamento de qualquer afecção aí, no caso infecciosa do sistema nervoso central, pensou em meningite, ceftriaxona, geralmente vai estar ali no esquema envolvido, ou no caso de um abscesso cerebral, vai ser uma das medicações associadas a outras, às vezes, porque geralmente quando a gente fala em abscesso, é uma infecção polimicrobiana e às vezes você vai ter que acrescentar outros antibióticos também, né? Infecções urinárias, pneumonias, é maravilhoso tratar, porque pega o pneumococo. A única questão, a pessoa em pneumonia nosocomial, que você tem que cobrir a pseudomonas, aí já não adianta, você tem que subir a escala e pegar, por exemplo, se for uma cefalosporina de terceira, usar a ceftazidima. Mas não é uma pneumonia, é uma pneumonia grave, com um critério de internação que veio da comunidade, a ceftriaxona é o tratamento ali de escolha, tá? E às vezes focada também, lembrando que além da ceftriaxona, no tratamento da pneumonia comunitária, a gente tem que acrescentar também a cobertura para germes aí atípicos, né? Que a gente vai ter que fazer o uso ou de um macrolídeo ou talvez até de uma quinolona respiratória, como opção, tá? Infecções intraabdominais, pela elevada potência dela aí aos gram-negativos, né? E alguma e potência também a alguns anaeróbios, né? E é o fármaco de escolha para a gente tratar a gonorreia e febre tifoide, tá bom? E detalhes, alérgicos à penicilina, geralmente como uma droga alternativa para o tratamento da sífilis, tá? A gente tem que lembrar disso, né? E o tratamento da sífilis, geralmente que envolve principalmente aquela penicilina intramuscular, ou no caso da penicilina cristalina, né? Porque se for o cometimento do sistema nervoso central somente a cristalina, né? Mas nos alérgicos a gente poder usar aí a ceftriaxona como uma alternativa. E também no caso da doença de Lyme, né? Doença do carrapato aí, tá bom? Efeitos adversos, né? Que geralmente a gente pode ter reações de hipersensibilidade, prurido, urticária, algumas reações aí pode ocasionar uma flebite, uma inflamação no vaso em que foi administrado ali. Pode ocasionar colite pseudomembranosa, né? Por seleção aí do Clostridium difficile. E a questão da formação de cálculo biliar e lama miliar é o que impede, às vezes, o seu uso indiscriminado, principalmente no bebezinho imaturo.
que tem essa via biliar muito pequenininha e qualquer ali espessamento dali da lama biliar pode ocasionar dano, né? E agora, por último, né, falar da última cefalosporina de terceira geração, que é a ceftazidima, minha queridinha, que essa sim a gente vai poder usar, por exemplo, no tratamento de pneumonia nosocomial, em que há a cobertura aí da Pseudomonas, né? Ela tem, então, uma alta potência contra a Pseudomonas aeruginosa, tá? Então, a gente poderia lançar a mão para o tratamento de pneumonia aí nosocomial. Mas, em contrapartida, também não tem ação contra esse anaeróbio aqui, o Bacteroides fragilis, o enterococo, ou também aquele estáfilo também, geralmente não é uma droga assim de comum ação ali, então, geralmente para infecção cutânea, também não seria uma droga de boa aplicabilidade, tá? Existe a possibilidade já de existir a ceftazidima acoplada a um inibidor de beta-lactamase, que é o avibactam, que melhoraria a ação dela, principalmente em questão de infecções intraabdominais e por infecções aí por enterobactérias, tá? No caso aí, para a gente usar aí algum problema abdominal aí mais complicado, uma infecção urinária aí também mais complicado, tá? Em questão de tratamento do sistema nervoso central, a ceftriaxona tem uma penetração bem melhor. Ela consegue até atravessar, mas não são em grandes quantidades, né? Então, a maioria das vezes a gente prefere aí a ceftriaxona para tratamento do sistema nervoso central, tá? No caso de insuficiência renal, é uma droga que precisa muito, sim, de correção. Então, se a gente vai usar a ceftazidima para quê? Para infecções hospitalares por gram-negativos, porque você vai cobrir a pseudomonas. Algumas infecções do trato, aí, ó, pneumonias, pielonefrites, osteomielites, meningoencefalites e sepse no geral, abscesso cerebral de origem otogênica, porque a maioria das vezes você tem que pegar a pseudomonas também, tá? Quando é abscesso cerebral de origem otogênica, que costuma ser por otite crônica, é. E com um esquema ainda associado, né, para abscesso, como eu falei, a oxacilina e a metronidazol, tá? E também, nesse caso aí, pelo esse foco, às vezes você pode avaliar ele como um tratamento também alternativo aí na neutropenia febril, mas o nosso grande querido do tratamento da neutropenia febril já é a próxima cefalosporina que a gente vai falar, que é sim a cefalosporina aí de terceira geração, de quarta geração, que é o cefepime, meu querido cefepime, né? Pensou em potência aí de cefalosporina, pensou em cefepime, né? O cefepime ele se destaca aí por uma grande ação tanto para bactérias gram-positivas quanto aí para bactérias gram-negativas, né? E ele é o mais resistente àquelas bactérias, inclusive, que já tem aquele potencial de produzir beta-lactamase, né? Então, o cefepime, dentre eles, é o menos que vai induzir resistência, né? Por isso que ele é indicado quando o paciente precisa muito, né? No caso aí na neutropenia febril, tá? No Brasil, a gente só vai ter cefepime mesmo, como cefalosporina de quarta geração. A atividade dele. Ele tem atividade contra enterobactérias, pseudomonas aeruginosa, olha que beleza. Gram-negativas e gram-positivas. Mas já não tem ação naquele enterococo, no estáfilo resistente à oxacilina, também não tem e aquelas bactérias que são de amplo espectro ampliado, né? Que são produtoras, bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro ampliado, tá? Essa é a sigla do ISBL, tá? Essa sigla aqui significa que é resistente a todas as classes aí de cefalosporina e muitas vezes a gente tem que fazer o quê quando a gente está diante de uma bactéria ESBL? Trocar o antibiótico. E aí a gente vai focar no esquema da próxima aula, que vai ser carbapenêmicos, né? Quando você isola uma bactéria SBL, você foca o seu tratamento, aí vai mudar o seu foco para os carbapenêmicos de carbapenêmico. Necessita também aí de correção, né, no caso de insuficiência renal, e ele ele é retirado de certa forma da hemodiálise, às vezes você tem que refazer a dose e a indicação usada aí para uma gama de infecções, seja ela infecção urinária, respiratória, endocardite, sepsis, porque o espectro aí é amplo, tá? Mas ele tem um efeito adverso que eu tenho que ressaltar aqui para vocês. Dentre as cefalosporinas, esse efeito adverso é um dos mais importantes, né?
que é a questão de uma neurotoxicidade que pode estar envolvida. O paciente, ele pode, na verdade, com o uso do cefepime, ele ter desde mioclonias, desde entrar no estado comatoso por status convulsivo, tá? Então, é o paciente que às vezes é um idoso que já tem alguma comorbidade, ele já tem uma doença neurodegenerativa e o uso já do cefepime, ao passar dos dias, o idoso vai ficando mais sonolento, vai evoluindo com algumas mioclonias, a gente chama isso de encefalopatia do cefepime. Ou às vezes é um paciente que está lá no CTI, ficou entubado, em grave estado, usando o cefepime por uma pneumonia, por exemplo, e aí de repente ele melhorou, você retira a sedação e o paciente não acorda. E aí você faz o eletrocefalograma, o paciente que não tinha nada, ele está com atividade convulsiva. Bem possível que isso pode ter sido acontecido pelo cefepime, tá? E geralmente isso acontece se o paciente tiver também insuficiência renal e a dose não foi corrigida de forma adequada. Então, o cefepime é uma das drogas que você tem que ter mais cuidado, principalmente nessa questão da correção renal, tá? Pela questão que ele é, sim, ele tem uma neurotoxicidade ali envolvida e é muito comum, eu vejo isso muito aí na minha prática clínica, essa intoxicação, principalmente em idosos e pacientes portadores de insuficiência renal. Então, tomem esse cuidado. E aí, por último, né, para terminar aqui, a gente vai falar da cefbiprole, da ceftarolina. Eu nem sei se a gente pode dar essa gama de quinta geração, mas sim a gente falar que são novas, né? Elas são novas, cefalosporina, porque elas não são de grande espectro. Na verdade, elas foram conqueadas, né, para serem e são conhecidas assim como cefalosporina anti-MRSA, que é a anti o estáfilo resistente à meticilina, né? Foram criados aí com esse intuito, tá? Elas têm atividade aí, então, para gram-positivos, então vai ficar ali restrita mesmo para gram-positivos e esse Marsa, tá? Possui uma atividade aí para gram-negativos e também para pseudomonas, mas se tiver alguma bactéria que também é produtora de beta-lactamase de espectro estendido, que é ESBL, também vai ser resistente a ela, vai ter que usar carbapenêmico também, tá? Ela foi aprovada mesmo, gente, para tratamento aí de infecções de pele, de tecido celular subcutâneo e, às vezes, em alguns casos aí de pneumonia comunitária por algum pneumococo aí diferente, ou aí realmente questão mesmo usar pelo estáfilo aí meticilino resistente. A dose usual é isso. A gente não costuma ter de praxe a cefalosporina aí de quinta geração em qualquer hospital, não. Geralmente vai ser cefalosporina que vão ser usadas só guiadas realmente de acordo com culturas em que isola o germe tal, resistente a isso, necessitando disso, tá bom? Então não vai ser assim amplamente aí difundido em qualquer hospital, não, tá? E aí fica aí a referência, por favor, eu peço a vocês, vão lá realmente no Goodman, que é a nossa bíblia básica aí da farmacologia, tá sempre muito mais detalhado aí. E o livro aí do Walter Tavares, que para antibióticos, ele traz a prática, a vivência dele muito grande também. E a gente se vê em breve, tá bom? Agradeço aí a paciência e novamente vou tentar fazer o máximo aí para ser as aulas mais curtinhas. Até!